A mensagem dessa noite: se você não desistir de andar com Deus, você vai de conversão em conversão até ser totalmente transformado. Muita atenção, porque você vai ouvir algo muito forte. E detalhe, hein? Jesus deixou o diabo tocar em Pedro. Jesus deixou o diabo tocar em Pedro. E a respeito da conversão que Jesus falou para Pedro, você vai entender daqui a pouco, e você vai fazer uma análise para ver aonde você ainda não está convertido. Abra suas Bíblias em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Nós vamos ler do 31 ao 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar, mas eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Agora, quando você se converter, fortalece, ajuda os seus irmãos. Disse Pedro: eu estou pronto para ir contigo, para a prisão, para a morte, para onde precisar. E Jesus disse: ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, essa conversa que Jesus teve com Pedro aconteceu pouco depois dele participar da ceia do Senhor, pouco antes deles irem para o monte do Getsêmani, onde Jesus foi traído. Quando você lê o capítulo 22 de Lucas, Jesus faz uma reunião com os apóstolos, com os seus 12 discípulos, para fazer a reunião, o momento de confraternização antes dele ser traído. Olha que profundidade que é isso aqui, para você ver que taca-lhe o pau, índio velho, para você ver como que o negócio é louco. Aí Jesus ajunta todos os 12 ali. Tem aquele momento que você lembra bem, que ele lava os pés dos discípulos, que ele conversa com eles. Aqui, momentos antes, Jesus parte o pão e diz: esse é o meu corpo. Jesus pega o cálice de vinho e diz: esse é o meu sangue. Ceia com eles, faz toda aquela cerimônia que nós fazemos similar aqui no dia de Santa Ceia, e termina aquele momento. Aí ele está para ir para o monte, aonde ele vai ser traído. Antes de ir, o Pedro para conversar com ele, e começam a desenvolver uma conversa. E aí Jesus diz para ele o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Nós vamos falar aqui e destrinchar esses versos. Ele é muito rico em revelações, mas o foco maior está na conversão. De conversão em conversão até sermos transformados. E tem muita coisa profunda aqui que vai trazer uma luz para o teu espírito muito grande. Mas vamos devagarzinho. Simão, Simão, Satanás pediu para tocar vocês. Jesus estava conversando com Pedro, mas ele disse que Satanás pediu geral, pediu para apavorar geral. Irmãos, o diabo não pode tocar em nada, em ninguém, sem Jesus permitir. Isso fique bem claro, ele não pode tocar em nada sem Jesus permitir. Até para entrar em animais, nos porcos, em galinha, em galo, em cachorro, em gato, porque os demônios entram, eles entram, até para entrar em animais, só entra se Jesus permitir. Eu conheci a história de uma mulher
que foi vizinha de uma irmã em Cristo em nossa, que a vizinha dela, não crente, dizia o seguinte: eu consagrei o meu cachorro, um capa preta que tinha lá, aos demônios, e os demônios ficam dentro do cachorro para proteger a minha casa. Entendeu? Então isso é comum no espiritismo, muito comum. Agora o que acontece? Eles não entram em ninguém, eles não entram em nada, eles não tocam em nada sem Jesus permitir. Então, por favor, não dê honras para o diabo, não ache que o diabo é o bambambam. Existem muitas igrejas que eles supervalorizam o diabo. Existem muitas igrejas que eles falam mais no diabo do que em Deus. Irmão, o diabo não tem essa bola toda. O diabo não é essa coisa toda que, sabe, que as pessoas honram demais, exageram demais. Ele tem o seu campo de ação dentro unicamente do que Jesus permite. Somente isso, nada mais do que isso. Simão, Satanás vos pediu, ele pediu para tocar em vocês todos, peneirar vocês. Tem versões que fala cirandar, tem versões que fala peneirar como trigo. Peneirar é peneirar mesmo. Imagina uma peneira grande, olha para mim para você entender a logística, a ideia, perdão, cheia de trigo. Lá para eles era bem comum, aqui para nós nem tanto. Enche de trigo e agora eles vão fazer o quê? Eles aproveitam que está ventando um pouco, balança, olha para mim, balança bastante ali a peneira e joga para o alto, pega, balança, joga para o alto. Aí o vento assopra e tira a palha, só cai na peneira o trigo. Joga para cima, vem o vento, tira a palha, só cai o trigo. Então o diabo estava dizendo: deixa eu agitar essa turma, deixa eu dar um sapeca neles. Como diz os cantores de rap gospel, deixa eu dar uma agitada legal neles, um sacode. Os cantores de rap gospel usam muito essa expressão, um sacode. Deixa eu dar um sacode neles, ó. Joga para cima. Qual que era a ideia de peneirar? Jesus, me permita que eu toque aí na sua turma, para ver quem é trigo que nem o Senhor e para ver quem é palha. Quem for palha cai fora, quem for trigo, porque Jesus tinha dito que ele era semelhante ao trigo que jogado no chão morre e depois produz muito. Aí o diabo estava dizendo: olha, essa turma aí é palha, não aguenta pressão, não aguenta agito, deixa eu jogar eles para cima, botar uma pressão neles. Então o diabo estava pedindo para dar uma prensa nos discípulos. Aí Jesus continuando: Satanás vos pediu para peneirar vocês que nem trigo. Eu, porém, roguei por você. Jesus rogou por todos, tá? Aqui ele estava falando com Pedro, porque era com Pedro, mas ele tinha rogado por todos. Eu roguei por você. Aqui Jesus está dizendo: eu intercedi por vocês. Em 1 João, Epístola de João, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, sabeis que tem ao céu, à direita de Deus, o advogado que intercede por nós, Jesus Cristo. Irmão, Jesus Cristo, ele continua intercedendo por nós. Ele continua intercedendo por nós. E aqui em Romanos capítulo 8, verso 26, diz assim: porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Então, nós temos a pessoa do Espírito Santo intercedendo por nós, dentro de nós, quando oramos, principalmente oramos em línguas, e temos também Jesus Cristo na glória intercedendo por nós. Está conseguindo entender? Então Jesus, ele é o nosso grande intercessor. Como que funciona
essa intercessão? Vou te dar um exemplo que eu já dei, mas vou dar de novo. Você andou bobeando, você andou fazendo coisas que não deveria fazer. Aí o diabo se apresenta a Deus, exemplo, tá? Deixa eu acabar com ele, deixa eu tocar nele. Só que Jesus está intercedendo por você. Aí o pai vem e diz o seguinte para o diabo: diabo, volta amanhã. Tá bom, amanhã eu venho, mas vou acabar com ele. Aí o diabo vem no outro dia, Jesus está intercedendo por você. Pai, dá mais uma chance. Pai, vamos fortalecer. Pai, ele está desanimado, mas vamos animar. Pai, não sei o que e tal. Está intercedendo por você. Aí o diabo volta no outro dia: ô Deus, deixa eu acabar com ela. Ela andou vacilando, deixa eu acabar com ela. Aí Deus diz: volta amanhã. Até que o diabo diz assim: você só está brincando comigo? E aí o Senhor entra com a palavra, porque Deus é a palavra, Cristo é a palavra. E Lamentações capítulo 2 diz o seguinte: a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Verso 22 e 23. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Então é assim que o Senhor intercede por nós. Ele vai intercedendo, ele vai intercedendo, vai intercedendo. Agora observa uma coisa, voltando aqui: eu roguei por vós, para que a sua fé não desfaleça. Ei, Jesus não estava dizendo: eu vou vencer o diabo, eu mandei o diabo se afastar. Jesus não estava dizendo: eu vou te dar a espada do poderoso Jedi, você vai ficar virado no bicho das estrelas. Não, Jesus apenas disse: eu pedi para o Pai para você não desanimar na sua fé, para te ajudar, para você não desanimar na sua fé. Olha onde vai terminar isso. Eu roguei por você para que não desfaleça na sua fé. Agora, quando você se converter, ajuda seus irmãos. Eu dei todo esse pano de fundo para chegar aqui. Quando você se converter, ajuda seus irmãos. Irmãos, nós somos muito pobres na nossa linguagem português, porque nós achamos que converter, quando a gente fala no meio dos crentes converter, o que você pensa? A pessoa ergueu a mão, eu aceito Jesus, se converteu. Olha, nós tivemos no culto lá, 10 pessoas aceitou Jesus, levantou a mão e se converteu. Nós só pensamos nisso, não é verdade? Mas a palavra no original, converter, significa mudar de direção. Você estava indo para um lugar e você mudou de direção, você retraiu, você voltou. O termo usado no grego para converter é voltar. Em outras palavras, Jesus estava falando: Pedro, você vai passar por uma situação, só que tem uma coisa, Pedro, você vai voltar dessa situação, você vai fazer a conversão, você vai converter, Pedro. Quando você voltar, ajuda seus irmãos. Quando você converter, ajuda seus irmãos. Então, o que eu quero te explicar é o seguinte: Pedro já andava com Jesus há 3 anos, Pedro já era batizado, Pedro tinha acabado de participar da ceia, aonde Jesus falou: Pedro, esse pão é o meu corpo, seus pecados estão perdoados. Pedro, esse vinho é o meu sangue, aliança com você. Eu e você, Pedro, temos uma aliança. Só que tem coisas que você ainda tem que se converter. Tem áreas da sua vida, Pedro, que você ainda vai se converter. E eu vou te explicar com mais detalhe a história da conversão. Quando nós aceitamos a Jesus e nos batizamos, olha para mim, o nosso espírito, que é aqui no mais profundo do nosso interior, ele nasce de novo. Nós recebemos um novo espírito. Esse novo espírito se converteu para sempre. Esse novo espírito, o espírito anterior, estava indo para o inferno, aceitou Jesus, converteu, voltou, agora vai para o céu. Estava indo para o diabo, converteu, fez a volta,
está indo para Deus, estava indo para a morte, converteu, fez a volta, está vindo para a vida, indo para o inferno, converteu, vindo para o céu, indo para o diabo, converteu, vindo para Deus, indo para a morte, converteu, voltou, veio para Deus, veio para a vida. O nosso espírito converteu por completo. Só que a nossa alma, que é a nossa mente, não. A nossa alma, a nossa mente, ela vai sendo transformada paulatinamente. Então, para o espírito de Pedro, Jesus tinha acabado de dizer: come do meu corpo, bebe do meu sangue. Pedro, nós somos um. Mas a tua alma, Pedro, ainda vai ter muita coisa para converter. E vai ser paulatino, Pedro. A conversão vai sendo paulatina, vai sendo mudada passo a passo. Aí é a hora que você vai pensar assim: pastor, então aquele ditado que as pessoas dizem, que a gente vive se convertendo, é verdadeiro? É extremamente verdadeiro. Nós vivemos nos convertendo. Por isso que Paulo escreve em Coríntios e diz: e eu, dia a dia, morro. Então o que acontece? Nós vamos estar sempre em conversão. O seu espírito já se converteu, mas tem muitas coisas que a sua mente, a sua alma ainda não se converteu. Então quando Jesus diz: quando você se converter, Pedro, Jesus estava dizendo: Pedro, você está convertido no espírito, mas tem coisa na alma que ainda não mudou. Por isso que Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne, a alma é fraca. Por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 12, um verso bem conhecido, capítulo 12, verso 3 de Romanos, diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformais nos vosso entendimento pela renovação da sua mente. Já ensinei vocês que na Bíblia tudo que se refere à mente é a alma. Mas renove-se pelo entendimento da vossa alma. Seu espírito converteu por completo, mas a sua alma vai convertendo paulatinamente. Daí que vem aquele texto bem conhecido de Romanos capítulo 7, verso 15: porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê? Porque o seu espírito, que já se converteu para sempre, ele sabe o que é certo, mas a sua alma, que manda no seu corpo, quer o que é errado. Ela quer o que ela ainda não deu a volta. Ela quer e continuar indo para aquela direção errada que ela estava. Por isso que fica essa luta violenta dentro de nós, que eu já ensinei muito vocês sobre isso. Por isso que fica essa luta dentro da gente. Então Jesus está dizendo: Pedro, seu espírito está convertido, mas a tua alma, agora a coisa vai apertar, tá, gente? Daqui a pouco vai apertar. Aí olha só, a questão do espírito. Olha isso aqui, que isso aqui é fantástico. Hebreus capítulo 10, verso 14. Hebreus 10, 14. E por um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Espera aí, com sacrifício só, com sacrifício de Cristo, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Espera aí, pastor, eu não entendi. Como que ele pode ter aperfeiçoado para sempre algo que ele ainda está santificando? É simples. Ele aperfeiçoou para sempre o nosso espírito, mas a nossa alma ainda está sendo santificada, porque na redenção eterna, quando nós formos salvos eternamente, a nossa alma vai ser aperfeiçoada por completo também. A nossa alma e o nosso espírito vão ser alinhados, vai haver uma transformação completa. E é lá na glória, não vai ficar mais tendo esse negócio de a tua alma quer uma coisa e teu espírito quer outra. Não vai mais existir isso. Vai ser uma coisa só, entendeu? Por isso que ele disse, ó, com o seu sacrifício, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre o seu espírito.
aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Isso aqui são as provas de que o teu espírito está convertido. Oh glória! Mas a miserável da tua alma vai ter que se converter. Ai, ai, ai. Ficou até legal, né? O teu espírito está convertido, oh glória! Mas a miserável da tua alma vai ter que se converter a vida toda, converter, renovar, transformar, converter a vida toda. Quer ver uma coisa? Responde no teu pensamento. Talvez você seja aquela pessoa que mesmo depois de batizado, você ainda roubava algumas coisas das pessoas, mas você não rouba mais. Por quê? Porque a sua alma se converteu nesse ponto. Você costumava ir para o roubo, aí você se convenceu que você estava errado, e aí você fez a volta, você retrocedeu, você parou de ir para o roubo e se converteu. Então o que acontece? Eu estou convertido, eu não roubo mais. Talvez você era aquela pessoa agressiva, mesmo sendo crente você era agressivo. Você se converteu e deixou de ser agressivo. Então a sua alma se converteu naquela parte. Tudo aquilo de errado que você foi deixando de fazer depois de crente, são áreas que você converteu. Você foi convertendo, mas tem coisas que você ainda não se converteu. Tem coisas que eu ainda não me converti. E não se admire, todos os cristãos do mundo, todos eles têm alguma coisa que eles ainda não se converteram. Por mais santo que aparentam, por mais especiais que aparentem, tem coisas que eles ainda não se converteram. Está conseguindo ir comigo? Agora vem aqui, ó. Quando você se converter, ajuda seus irmãos. Qual era o problema de Pedro, aonde o diabo pegou Pedro? O problema de Pedro estava aqui, ó. De maneira nenhuma, Senhor, jamais te deixarei, estou pronto para morrer contigo. O Pedro, ele tinha alguns defeitos graves. O Pedro, ele era impulsivo. Pessoas impulsivas, volta e meia, vai sempre se meter em confusão. Pessoas que não param para pensar, impulsiva. O Pedro era impulsivo. E o Pedro, ele era orgulhoso. Ele se achava melhor do que os outros. O Pedro se achava melhor do que os outros. Ele confiava em si mesmo. Meu irmão, viaja comigo. Se Jesus falar isso para mim, por Jorge Lima, esse comedor de arroz e feijão, eu diria para ele: Senhor, tem compaixão de mim, não me deixa te negar, Senhor, faz qualquer coisa, não deixa o diabo tocar em mim não faz isso, Senhor. Eu me quebrantaria e diria: Senhor, não deixa o maligno me tocar, não deixa eu te negar, Senhor, eu não quero te negar. Mas o Pedro não. O quê? Qualquer um deles pode te negar, eu não. Eu nunca vou te negar. Eu sou fechado contigo. Eu nunca vou te negar. Daqui a pouco tem umas revelações muito boas aqui. Agora a história fica estreita, mas não termina bem, tá? Depois termina bem. Eu nunca vou te negar. Irmão, tem áreas da nossa vida que elas acabam sendo muito vacilantes. Tem coisas da nossa vida que, se nós não mudarmos, o inimigo começa a trabalhar em cima daquilo. O problema de Pedro era orgulhoso, impulsivo e achar que era melhor que os outros e confiar em si mesmo. Foi aí que ele dançou, porque ele negou Jesus as 3 vezes. Ele negou Jesus as 3 vezes, por ser orgulhoso, por achar que é melhor que os outros, por ser impulsivo. Ele sofreu barbaridade. Irmão,
será que você não é assim? Será que você não acha que você é melhor do que os outros? Ou porque você prega bem, ou porque você canta bem, ou porque você é uma pessoa querida, tem muitos talentos? O diabo, ele é louco por pessoas que se acham melhor do que os outros, que se acha melhor que os outros porque ora muito, que se acha melhor do que os outros porque jejua muito, que se acha melhor do que os outros porque tem uma fama de ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. O diabo ama pessoas, ele é louco por pessoas assim. Nós temos que ir nessa contramão. Você tem que lutar para manter sempre a sua humildade. Nunca achar que você é melhor do que ninguém. Eu tenho um pé atrás com aquelas pessoas que usam aquela frase assim, ó: ah, rapaz, ficou bom isso aí, parabéns, hein? Aí a pessoa diz assim: eu sou o cara. Todos que eu conheci que usaram essa expressão negativamente caíram. Todos. Eu sou o cara. Nisso aqui eu sou o cara. Eu prefiro, meu irmão, fazer o caminho certo e espiritual e verdadeiro e dizer o seguinte: ou alguém elogia, fala: pastor, você é bom nisso aí, rapaz. Você, olha, cara, você é muito bom nisso daí. Eu prefiro dizer assim: na verdade, Deus tem me dado graça. Acabou. Agora dizer eu sou o cara. Uma vez um pastor conhecido meu, ele resolveu um problema grave para mim no computador, coisa que ninguém estava resolvendo. Aí eu fiquei contente, falei assim: cara, nem os técnicos que eu mandei para eles resolveram. Ele falou assim: o problema é que eu sou o cara, né? Você não mandou para mim? Eu recebo esse tipo de brincadeira ou de expressão com muita repulsa. Uma vez a Tatiane, isso marcou a minha vida, por isso que eu vou dar esse exemplo. A Tatiane me deu os parabéns, eu não lembro se era dia dos pais ou era meu aniversário, acho que era dia dos pais. Aí a Tatiane mandou uma mensagem: pastor, feliz dia dos pais, o senhor sabe como eu te amo, o senhor é meu paizão e tal e tal. E eu vou dizer duas coisas, pastor. A primeira é que o senhor é chato pra caramba, e a segunda é que o senhor é bom no que o senhor faz. Ela não sabe, aquilo foi muito forte dentro de mim. Só que quando eu desliguei o celular, de coração aqui dentro, sou bom nada, filho. Isso aqui é por causa unicamente da graça de Deus. Eu não sou bom no que eu faço. Eu apenas me esforço. Acho que até respondi isso para ela. Eu não sou bom não, eu apenas me esforço no que eu faço. É diferente. Vocês conseguem entender, gente, como é diferente? O problema de Pedro: Senhor, o que vai ser o maior depois do Senhor aqui? É eu, esse cabeçudo do João, ou esse coitadinho do Tiago? Porque o bagulho comigo, o buraco comigo é mais embaixo, o bagulho comigo é mais louco. Eu sou o Pedro, o Simão, o Bambambam. Aí o diabo falou: é aí que eu vou peneirar ele. É nisso, nesse orgulho. É nesse orgulho que eu vou quebrar as pernas dele. O diabo ama pessoas orgulhosas. É isso que importa, gente. É não se achar porque prega bem, é não se achar porque canta bem, é não se achar porque é uma pessoa que é um obreiro de status, é não se achar por causa de nada disso. Faltava para o Pedro se converter para a humildade. Faltava para o Pedro se converter na humildade. Agora tem muitas coisas que a gente tem que se converter. Às vezes você tem que se converter no palavreado. Às vezes você é uma moça bonita, uma moça elegante, com um cabelo bonito, uma roupa bonita, uma pessoa que tem um doce na forma de falar, mas em casa tem a boca pesada. Tudo vai para a ponte que caiu, vai morar no sul, tudo é nesse nível. Mas você é uma bênção nas outras áreas. Mas quando você se converter do seu palavreado, você vai ser uma pessoa melhor. Está entendendo? Talvez você é aquele camarada querido, bonito, sempre perfumado, sempre arrumadinho, com uma palavra de Deus sempre na boca, com uma palavra, um louvor, uma coisa assim de Deus.
mas de repente você é imoral. De repente você ainda gosta de ver pornografias, de fazer coisas erradas. De repente a tua intenção, o teu hábito ainda é imoral. Você já mudou em muita coisa, mas às vezes você ainda é imoral. O que você tem que fazer? Se converter da imoralidade. Parar de ir naquela direção e converter. Parar de ir naquela direção da sujeira e converter. É isso que é conversão. Mudar a posição que você estava indo. Entendeu agora? Por que nós sempre vamos estar nos convertendo? Porque uma hora você vai mudar o palavreado. Ah, beleza, agora tem que mudar, de deixar de ser imoral. Beleza, agora tem que deixar disso. Sempre você vai estar convertendo. Sempre. E aí eu vou te fazer uma pergunta, responde no pensamento. Você e quem vai depois ouvir essa ministração. No que está faltando você se converter? Eu sei o que falta eu me converter. Nós tivemos uma reunião aqui uma vez dos obreiros, e aí o pessoal começou a me pegar de xuxa, me arrebentar nos meus erros. E aí o Nadir falou assim: gente, se vocês conhecessem o pastor Jorge 10 anos atrás. Aí a Dalva levantou e falou: é verdade, pastor Jorge não é nem sombra de quem ele era 10, 12 anos atrás. O que ela estava dizendo? O que o Nadir estava dizendo? Ele se converteu. Ele se converteu em muitas coisas. Algumas outras ainda tem que converter. Responde no teu pensamento. O que está faltando você se converter? O que está faltando você se converter? Agora, agora o negócio vai ficar suave. Aqui foi a parte tensa, tá? Agora vem a parte suave. A parte que você fala: por isso que eu amo Jesus e não largo ele de jeito nenhum. Agora é a hora que o diabo entende que ele foi usado por Jesus. O diabo usado por Jesus? Meu filho, o Lutero escreveu e disse: o santo diabo de Deus. Porque tudo está no domínio, no comando de Deus. Nada foge ao comando dele. Aí Jesus diz o seguinte para Pedro: quando você se converter, Jesus estava dizendo: Pedro, você vai passar por uma situação, mas Pedro, eu vou te perdoar desde agora. Você vê que coisa mais louca? Porque o Pedro diz: eu vou morrer por você. E Jesus diz: você vai me negar, mas você vai se arrepender. Você vai me negar e você vai se arrepender. E você vai fazer a curva. Você vai voltar. Quando você voltar, não larga o ministério, ajuda seus irmãos. Quando você voltar, não deixa de fazer o que você fazia. Continua fazendo, continua firme com seus irmãos. Continua, não larga. Só que nós aprendemos aqui, Jesus estava dizendo: Pedro, você não tem como me decepcionar. Isaías 46, verso 10. Escuta aqui, isso é libertador. Isaías 46, 10. Eu faço conhecido o fim desde o começo. Quando Deus criou o Juninho, quando Deus criou a Ana, Deus criou já o começo, o meio e o fim. Ele faz conhecido o fim desde o começo. Por isso, não tem nada que você faça que decepcione a Deus. Você decepciona você e as pessoas, mas você não decepciona a Deus. Você pode fazer mal para você e para as pessoas, para Deus não. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque aqui Jesus estava dizendo o seguinte: ô Pedro, eu sei que você vai me negar. Você vai morrer por mim, Pedro? Você vai sim, não agora. Um dia você vai morrer por mim, só que agora você vai me negar, Pedro. E eu sei disso, e é por causa disso, Pedro, que eu vou te ajudar. Irmão, olha que libertador isso. Olha que libertador. Você e o diabo só sabe do seu passado e do seu presente. Você não sabe do seu futuro. Você só sabe do que você passou na vida
e do que você está passando na vida. O diabo não é onisciente. Ele só sabe do que você passou na vida e do que você está passando na atualidade. Nem nós e nem o diabo sabemos do futuro, mas Jesus, Ele sabe do nosso futuro. Por isso que tem pessoas aqui, e não poucas, que não caiu por completo, porque Jesus sabe o que vai dar de você lá na frente, e por isso Ele põe limites na ação de Satanás. Eu vou repetir porque isso é forte. Muitos de nós aqui só não caiu por completo e se arrebentou por completo, porque Jesus, que faz conhecido o fim desde o começo, Ele sabe o que vai ser de mim, o que vai ser de cada um de vocês em particular, e é por causa disso que Ele impede das quedas piores que existem. Por causa disso. E é isso que confunde o diabo, porque o diabo não tem poder de saber o futuro. Sabe o que nós aprendemos aqui? Tudo o que aconteceu com Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes, e quando ele nega a terceira, a Bíblia diz que ele olha para Jesus, Jesus fixa os olhos nele, não com um olhar de condenação, do tipo assim, tá vendo, Pedrão, falei que você ia me negar, mas com um olhar do tipo assim, Pedro, acalma o coração, acalma, eu falei que você ia passar isso, acalma, porque é o seguinte, Pedrão, eu vou morrer, vou ressuscitar como eu falei, e você vai ser fortalecido, Pedrão, e aí sim, você não vai mais me negar. Eu estou vendo o futuro, Pedro. O diabo está achando que você acaba aqui, mas eu estou vendo o futuro. Eu estou vendo lá na frente o futuro. A Bíblia diz que Pedro nega a segunda vez e sai e chora amargamente. Tem uma versão que eu gosto mais, que diz assim: e Pedro caiu em si. Caiu em si. Pedro pôs a mão na consciência e diz: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Aí Jesus Cristo aparece para Pedro e faz aquelas 3 perguntas tradicionais: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. No original grego, Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor ágape, que é o amor incondicional? O Pedro tinha negado Jesus. O que é amor incondicional? Eu morro pelo Senhor, mas eu não te nego. Então o Pedro responde em filos ou filéu, como queira, e ele diz o seguinte: Senhor, eu te amo com amor natural que os homens têm condições de te amar. E Jesus pergunta de novo: você me ama com amor incondicional? E Pedro responde: eu te amo com amor natural que o homem é capaz de te amar. E Jesus pergunta: você me ama com amor incondicional? E Pedro diz: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, só que agora eu aprendi que eu não passo de nada, eu sou insuficiente, eu sou fraco em mim mesmo. Então agora eu entendi, e agora eu posso dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, dentro da minha limitação, dentro da minha imperfeição, dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas fraquezas, dentro das minhas falhas, o Senhor sabe, eu te amo. Aí Jesus sorri porque entende: Pedro, agora você entendeu. Agora você entendeu, Pedro. Eu te trouxe até aqui para você entender isso. Agora você entendeu. Agora sim, Pedro. Agora você está pronto para morrer por mim, sem me negar. E foi o que aconteceu. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, mas não negou o Senhor. Sabe como é que terminou a história de Pedro? Quando foram crucificar Pedro, Pedro pediu e disse: não me crucifiquem de cabeça para cima, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Caiu o sangue, desce mais rápido, estoura minha cabeça, eu morro de uma vez. Mas eu não sou digno de morrer que nem ele. Mas eu vou morrer por ele. Por isso que eu disse para você, irmãos, Deus, quando você não desiste de andar com Deus,
tudo que o diabo armou e planejou contra você, Deus converte a teu favor. Se você não desistir de andar com Deus, tudo que o diabo fizer, armar, arquitetar, pode querer peneirar, sacudir, jogar, bagunçar, fazer negar, tudo. Se você não desistir de andar com Deus, Deus pega toda a ação que o diabo fez e converte a teu favor e torna você uma pessoa melhor. Pedro, você vai me negar, mas eu já te perdoei. Isso aqui não é apologia para ninguém pecar, tá? Não estou motivando ninguém a pecar. Estou apenas descortinando para você a verdade de um Deus poderoso que faz como quer, quando quer, do jeito que quer. Não estou dando legalidade para você pecar. Estou apenas dizendo que Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. E Jesus já disse com essas palavras que já tinha perdoado o que Pedro ia fazer. Jesus já tinha perdoado. Por isso, irmãos, que nós temos o único e verdadeiro Deus. Como Ele não há, não houve, nunca haverá. Por isso que o seu amor é insondável, o seu amor é incompreensível. E se Ele tiver que falar para o diabo, senta, senta, levanta, levanta, faz, deita, rola, quem manda é Ele. E cumpre-se a palavra que diz em Isaías: desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Tudo de ruim, de difícil que aconteceu com Pedro, fez parte do processo de conversão, de transformação, para fazer o Pedro o homem que Deus queria que ele fosse. Que Deus fale mais ao coração de cada um de vocês. Fique em pé, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar essa canção de todo o nosso coração, com toda a nossa força, e entender que de conversão em conversão, Deus vai te fazer uma pessoa transformada. Uma pessoa transformada. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus, e daqui a pouquinho a gente vai apresentar a Eloá, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Depois de tudo isso que você ouviu, vamos cantar essa canção bem bonito, com a força do pulmão, como você nunca cantou antes, em nome de Jesus.